Olá pessoal, eu sou Ricardo Moresi e estamos iniciando mais uma sabatina aqui na TV Web Cindy Jornal. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Mário Agra do PSOL, está aqui conosco e durante essa próxima hora vai nos falar sobre as suas propostas para o governo de Alagoas. Quem é Mário Agra e por que você é candidato ao governo do estado? Boa pergunta. Primeiro, quero agradecer o convite e dizer que eu comecei a minha militância no final da década de 70. Eu fui, em 78, fui da direção do Diretório Central dos Estudantes, aí eu começo um pouco a minha militância, em 79, sou presidente do Centro Acadêmico de Agronomia, primeiro centro acadêmico livre da universidade, segundo, aliás. E, em seguida, naquele período da ditadura, né? Então nós tínhamos processo de repressão ainda grande. Eu saio da universidade e com pouco tempo eu já estava na direção da Associação dos Agrônomos, né? A Sociedade dos Engenheiros Agrônomos, a SEAGRA. Em seguida, fui presidente do Sindicato dos Engenheiros, fui de novo presidente do Sindicato dos Engenheiros, fui do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, na época era Engenharia, Arquitetura e Agronomia, hoje é só Engenharia e Agronomia, e fui do Sindicato do Setor Público Agrícola, fui secretário da Agricultura, sou servidor do Estado, né, há 33 anos, fui secretário da Agricultura e superintendente do INCRA. Essa é a minha experiência como... E por que você resolveu, mais uma vez agora, tentando um cargo, por que você quer ser governador de Alagoas? O que é que te move a ser governador de Alagoas? Alguma coisa deve te inquietar, alguma coisa deve mexer com os teus brios para que você queira ser governador do estado e, consequentemente, implementar suas metas, seus projetos. O que é que te leva mais uma vez, a tentar essa candidatura e querer ser governador de Alagoas? Veja, mas o Alagoas é um estado que nós consideramos como um estado viável. Ele é viável não porque eu esteja dizendo, todos os dados apresentam isso. Então, eu sou daqueles que acreditam que uma outra Alagoas é possível. Uma Alagoas, ela não pode ser uma Alagoas onde os índices sociais que são apresentados são os piores do país. Nós temos os piores índices na educação, na saúde, na segurança pública, na área da agricultura. Nós importamos tudo na área da agricultura, do ponto de vista industrial, né? Um caos ainda, do ponto de vista do turismo, o incentivo ao turismo é quase nenhum. Enfim, é uma realidade que nós achamos que tem todo o potencial para ser diferente. Então, isso nos inquieta. O motivo da minha candidatura não é um desejo pessoal. O desejo, estou aqui inclusive com Sandra, que é dirigente do partido também, que é a nossa candidata a deputada estadual, e ela acompanha e sabe de que isso não é um desejo meu, ou dela, ou de qualquer um dirigente do partido, ou mesmo de Luísa Helena, que é a nossa candidata a senadora, de ser a candidata ou ser candidato. Lógico que a disposição, ao colocar o nome à disposição entre as listagens, os nomes possíveis, a gente se propõe a fazer esse tipo de trabalho. Agora, como organização partidária, como membro de um partido, o partido discute e vê quem é a pessoa que tem melhor condição de cumprir naquele momento, né, essa função. Na sua percepção, Alagoas ainda é uma capitania hereditária? Acho que sim. Lamentavelmente, sim. Lamentavelmente, sim. A capitania hereditária foi extinta em 1759, se não me falha a memória, né? Quer dizer, ela, na verdade, né, Marquês de Pombal acabou com esse negócio de capitanias hereditárias. Do ponto de vista de hereditária, ela continuaram as capitanias depois de 1759, mas, efetivamente, ela se extingue naquele momento, que eu me refiro aqui. Bom, e hoje ela não tem esse problema da mudança da herança, né, de herança de patrimônio, mas a questão na política está se vendo isso. São vários candidatos que é filho de não sei quem, papapá, onde as pessoas não oferecem
não apresentam alguns nenhum dom, outros têm dom demais, e alguns desses adquiriram o dom, principalmente dos defeitos que os outros têm. Permita-me atrapalhar um pouquinho. Algumas pessoas nunca foram nem síndico de prédio. Aí quer ser deputado, quer ser senador, enfim, coisas do gênero. Não tem a mínima experiência administrativa, mas é filho de fulano, é filho de pessoas que têm tradição na política, que se mantém na política e aí resolve seguir a carreira do pai. Eu vou pegar 2 exemplos aqui. Por exemplo, o atual governador, ele foi 5 vezes praticamente senador da República, ou 4 vezes, 3, enfim, 3 vezes senador da República e nunca tinha tido experiência nenhuma. Foi governador sem nunca administrar nem a usina. Aliás, pelas informações que eu tenho, a família queria um pouco distante da administração do seu próprio patrimônio. E isso é uma prova que nós estamos aí numa situação catastrófica. Mas não só ele. Nós tivemos outras experiências de pessoas que também já tiveram administrações também desastrosas. Foram prefeito, quebraram a prefeitura, foram governador do estado, quebrou esse estado com um acordo imoral, irresponsável, ilegal, na verdade, esse famoso acordo com as usinas, e foi presidente da República, saiu pelos fundos do Palácio, porque se continuasse mais 2 anos, quebrava o país. Então, esse tipo de figuras, quer dizer, e alguns que, inclusive, o argumento que eles diziam é de que já tinham larga experiência, porque era um prefeito, tinha sido prefeito, foi governador do Estado, e, no entanto, foi uma catástrofe em todas as suas administrações, inclusive na própria empresa, da qual, quando passou o tempo, relâmpago à frente da sua própria empresa. Pelo menos é o que o irmão diz nos seus livros. Então, no Brasil, veja só, isso não é um problema só de Alagoas. No Brasil nós temos um pouco isso, de personalidades políticas que têm tido administrações, assim, experiências nenhuma, zero. As prefeituras do estado de Alagoas também têm muito isso, que além de não trazer, não só os parentes, mas figuras que têm demonstrado, assim, uma falta de habilidade de tratar a coisa pública, e trata com um descaso tremendo, e o resultado não só do descaso é o aumento de patrimônio de muitas dessas personalidades. Se transformam em empresários, que quando você vai ver, se tiver o mínimo rigor, você vai ver qual é a origem do recurso desse povo. O dinheiro de algumas pessoas dá cria, né? Dá. Por incrível que pareça, eu tento entender essas coisas e não consigo, porque muitas vezes eu acho que o meu dinheiro é macho, ele não dá cria nunca, que ele só dá para pagar as minhas contas. Meu dinheiro não consegue, o milagre da multiplicação não se manifesta na minha grana, pelo menos a minha grana suada, na minha grana que eu tenho que encarar todos os dias de trabalho, enfim. Um dos poucos animais fêmeas que não se reproduz é a burra. A burra, para quem não sabe, ela tem um número de cromossomos ímpar, então ela não faz a reprodução. Então, é verdade. Será que nós estamos dentro, o macho também, será que nós estamos dentro dessa definição no reino animal? Porque é verdade, como você diz, é impressionante como o patrimônio de determinadas personalidades políticas no estado de Alagoas, elas conseguem crescer tanto, mas tanto que você não tem nem como justificar. E ele não tem a ousadia de mostrar com uma certa prepotência e arrogância como sendo uma pessoa de sucesso por ter conseguido, Vamos tratar de uma seara agora que é inerente à nossa categoria. O piso da categoria de jornalistas no estado hoje é R$ 2.833,93 centavos para as empresas que assinam acordo coletivo com o sindicato. A maioria dos jornalistas que estão na esfera estadual, diga-se de passagem, que são pouquíssimos concursados, recebem um salário muito aquém do percento desse valor de R$ 2.833,93. Logo, cada uma das secretarias de Estado paga um piso diferenciado. Em se confirmando uma eleição de Mário Agra, você pretende criar a carreira de jornalista na estrutura do Estado e unificar esse piso para que todo mundo receba o mesmo salário na esfera do Estado?
Eu sou de origem sindical. Como eu lhe falei, inclusive, fui presidente do sindicato e não só sofre a categoria de vocês, como a minha também. Eu sou um deles também. Eu tenho 33 anos como profissional da área de engenharia e não recebo o piso que determina a lei federal, né? E os argumentos, nós agora, só para você ter uma ideia, se eu conseguisse receber o que eu tenho de atraso, eu sei que eu não vejo, não sei se meus filhos irão receber, mas eu chegava próximo a ser um milionário, porque a diferença é tamanha, a ousadia é tão grande, desrespeitosa, que é uma coisa estarrecedora. Seria uma das primeiras coisas até, que eu acho que é, não só do jornalista, que merece uma categoria que eu tenho um respeito e um apreço, até pela relação que tenho com os jornalistas, tem duas coisas que me levam, assim, primeiro que eu tenho um cunhado que é jornalista, eu tenho um irmão que era o Denis Zaga, meu irmão, né, de jornalismo, vocês conhecem, e hoje eu tenho um programa que suspendi, que eu resgato a história dos jornalistas, sou eu entrevistando os jornalistas, então, até por isso, em respeito a essa categoria, seria uma das primeiras medidas que teriam que ser tomadas. Eu estou dizendo, com a categoria de jornalista, com os profissionais da área de saúde, com os profissionais da área de engenharia, enfim, todos aqueles profissionais que têm não só piso, mas que sejam respeitados esses pisos. Mário Agra, governador, quem vai ser o seu secretário de comunicação? Quem vai decidir a categoria. O sindicato vai ser consultado? Não só o sindicato, todas as categorias, eu tenho esse compromisso até pela minha formação. Quem será o secretário da Fazenda? Iremos discutir com o Fisco e os sindicatos economistas. Quem será o secretário de Agricultura? Iremos discutir com os setores, todos os setores envolvidos. Quem será o secretário de Comunicação? Com certeza será um jornalista escolhido entre vocês. Com certeza. E jamais teria a ousadia de colocar alguém que não é da área. Vamos falar de comunicação pública. O Estado mantém o Instituto Zumbi dos Palmares. Esse instituto congrega 4 emissoras de rádio, no caso, Educativa FM Maceió, Educativa FM Porto Calvo, Educativa FM Arapiraca e a Rádio Difusora, que foi a pioneira no estado, em 1948, a TV Educativa e o Teatro Linda Mascarenhas. O IZP passa por um momento de dificuldade, de estrutura, de pessoal, de sinal da TV que não consegue cobrir todo o estado. Por que não se investe em comunicação pública, uma vez que você tem os meios? O que é que falta para se investir no Instituto Zumbi dos Palmares e tornar o Instituto mais pujante, com uma melhor musculatura para atender a comunicação pública no estado? Determinação e decisão política. Não tem outra justificativa. Olha, a Secretaria de Comunicação, ela tem um recurso previsto para esse ano em 28 milhões. Em tese, se você for olhar, é injustificável que tenha esse volume de recursos para a comunicação e, no entanto, ela tenha, o IZP passe por essa situação. É injustificável. Significa dizer que os recursos eles estão sendo administrados, estão sendo destinados a alguns setores que não têm, que não deveriam estar recebendo. E nós sabemos como as verbas do poder público, ele é decidido, como ele é encaminhado. Muitas vezes são acordos. Né? Nós sabemos de vários casos, inclusive tem coisas que são, como é que se diz, chegam a servir de piadas, né? De como são feitos alguns acordos, o montante da folha. Eu até brinco, às vezes, com alguns profissionais que não têm culpa, né? Lamentavelmente, a situação do Estado, o profissional não tem culpa de que a diferença dele para mim, que sou servidor, é porque a conta passa primeiro na empresa e depois ele recebe. E eu recebo diretamente do poder público na minha conta. Eu acho isso ruim. Eu não sou contra que exista. Agora, o que não pode é um instituto como o IZP, né? A imprensa pública, profissionais concursados de carreira, que não faça o jornalismo investigativo e não seja porta-voz de quem esteja no plantão, quem esteja governador do plantão. Uma outra questão em relação à comunicação aqui no estado, Alagoas é um dos poucos estados que tem um conselho de comunicação.
Mas esse conselho não tem estrutura alguma e também não é deliberativo. Todos os integrantes do conselho anseiam que ele se torne deliberativo. Em se confirmando a sua eleição, você pretende estruturar o Conselho de Comunicação e os demais conselhos que porventura não têm estrutura e torná-lo deliberativo? Exatamente. Esse também seria uma medida de democratização do aparelho de Estado. O que é que nós entendemos como... O Conselho ele tem que ser instância fiscalizadora, instância de definição de políticas, inclusive. Porque o Conselho ele tem autonomia para definir, inclusive barrar um aventureiro secretário que seja. Então, por isso que nós defendemos que os conselhos, não só da comunicação, mas todas as secretarias têm que ter um conselho com composição tripartite e paritária para que tenha condições de decidir, fiscalizar a política do governo. Ok, estamos encerrando o primeiro bloco com Mário Agra, nosso entrevistado aqui na Sabatina aos candidatos ao governo do Estado. No próximo bloco, vamos tratar do tema saúde, daqui a pouco na TV Web Cine Jornal.